Olá, muito bom dia. Está no ar o Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade para você, nosso amigo que nos acompanha aí no Facebook. Nós estamos hoje, nesta manhã de sábado, recebendo para um belo bate-papo a nossa irmã aqui da Associação Espírita Caridade, Valda Aguiar, e também uma das apresentadoras desse programa. Bom dia, seja bem-vinda, Valda. Obrigada, Diogo. Muito bem-vindos nossos internautas facebookianos aí que nos acompanham na live. É uma gratificação estarmos de volta depois de um longo período para nós, quase que de ansiedade, de termos ficado fora por questões técnicas, como nós avisamos, mas é muito bom estar de volta hoje para tratar de um tema bastante grave na nossa sociedade. Realmente estamos muito felizes de estarmos novamente ao vivo com você aqui pelo Facebook, trazendo um pouco da nossa amada doutrina espírita. Lembrando que você pode participar deste programa enviando suas dúvidas, seus comentários, fique à vontade. Através do WhatsApp é o 992 30 8189, ou então você pode participar no Facebook mesmo, nos comentários desta live. E hoje nós vamos abordar o tema Games na Visão Espírita, tratando também das demais tecnologias presentes, muito presentes nestes tempos. Então, vamos conversar com a nossa querida Valda Aguiar, que vai abordar um pouco sobre essa questão dos games. E Valda, não só os games, mas a tecnologia hoje está muito presente na vida de todos nós. Os games também se tornam ferramentas de entretenimento para os jovens. Onde estaria, utilizando o contexto do excesso, né? Tudo aquilo que é excesso é prejudicial, nós sabemos disso, mas onde estaria o limite ou até onde não seria prejudicial a utilização de games, de tecnologia, que são, de certa forma, a tecnologia é neutra, mas onde é que está aí a problemática envolvida nesse contexto, na visão da doutrina espírita? Bem, Diogo, queridos internautas, nós temos essa noção vaga ainda por não termos nos aprofundado, ou não termos tido a vontade de nos aprofundarmos no tema. E aí muitos vêm e nos perguntam assim, mas por que a doutrina espírita tem que falar sobre isso? É uma coisa tão material, por assim dizer, né, Diogo? E a doutrina espírita fala de tudo. Ainda esses dias conversávamos num estudo aqui na Associação Espírita Caridade, e aí o nosso presidente falou assim, não, mas tudo é assunto para a doutrina espírita, né? A gente vai falar da cadeira, do lápis, vamos falar do lápis, sim, lápis é madeira, é feito de madeira, a origem do lápis vem da natureza, né, do reino vegetal, e que tem ali fluido vital e tal, tá, mas tudo é assunto, basicamente estamos falando isso para dizer que tudo é assunto para a doutrina espírita. A questão do limite nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Qual é o meu limite? Nós vamos ver que ele tem muito a ver com a individualidade, com a personalidade de cada um. Algumas personalidades são mais vulneráveis aos excessos, como qualquer outro tipo de vício. Nós estamos tratando aqui da problemática dos games, não da parte lúdica, de entretenimento, como tu muito bem trouxeste, mas é da questão do excesso mesmo. Porque não só os games, mas a gente vive hoje, como tu muito bem disse, a tecnologia está muito presente. A gente vive um contexto de cada vez mais frequente de dependência tecnológica. E aí, claro, nós vamos encontrar clínicas especializadas já para tratar sobre esse assunto, nós vamos falar também sobre isso, mas é importante que a gente se coloque na posição de observadores do mundo, antes e depois do advento das tecnologias mais modernas, como nós vemos na atualidade, e muitas outras que já são estudadas em pequenos grupos especializados nisso, mas que ainda não são difundidas para toda a sociedade. Mas vamos pensar no início. O que foi o start da tecnologia no mundo? O advento do computador. O computador era do tamanho de uma sala. É verdade. Quer dizer, hoje as salas domésticas estão cada vez menores, mas vamos pensar quase do tamanho de uma sala de palestra de uma casa espírita pequena como a nossa.
A gente entrava, literalmente entrava. Hoje as pessoas falam, eu vou entrar na internet, eu vou entrar no computador, querendo dizer que vai acessar, né? Antigamente, literalmente, se entrava no computador para poder utilizar. O que aconteceu com isso? Ponto positivo, o volume de informações que passou a ser arquivado nos computadores, diminuindo a papelada, não a burocracia, infelizmente, né? A teoria da burocracia está aí para provar isso, que não se diminuiu a burocracia, porém diminuiu-se esse volume de informações em papéis. Hoje ainda são necessários os documentos impressos, como a gente sabe, mas se diminuiu esse volume, o que foi trazendo uma espécie de comodidade, inclusive na edição dos conteúdos. Aqui a gente já está falando em computadores mais modernos, com utilização de impressoras, esses mais compactos, né, até chegar num modelo pequenininho, né? Hoje nós temos, por exemplo, o celular que cabe na palma da mão, com uma tecnologia de sistema tal qual o computador nos oferece, né? Então, essa comodidade e até mesmo o tipo de profissões que foram surgindo com esse avanço tecnológico, é importante nós salientarmos que o bate-papo de hoje, ele não é essencialmente condenatório, não, de parte alguma nós devemos pensar nesse sentido, mas é uma forma de orientação, porque a tecnologia hoje não pode ser ignorada, ela está presente, ela é a forma de renda de muitas pessoas, muitas famílias se sustentam por conta da tecnologia e ela nos auxilia muito. Agora, a grande questão é tratar de um modo geral, porque o excesso ele pode prejudiciar, ele pode distanciar as relações familiares, nós vamos falar sobre a tecnologia na família ainda, mas a Valda vem trazendo pontos positivos, pontos que também eles vão trazer prejuízo para nos orientar. Essa é a essência desse bate-papo de hoje e você que está nos ouvindo pode mandar a sua questão, o seu exemplo, o seu comentário que nós vamos trazer aqui para a Valda. Mas Valda, seguindo nessa linha de raciocínio, os pontos positivos são muitos e negativos também, infelizmente, porque nós é que direcionamos esse uso. Ainda falando em pontos positivos, como muito bem trouxeste, a gente tem o uso das tecnologias pode nos auxiliar muito, tanto é que os manos não estão aqui presentes conosco, estão nos acompanhando de qualquer lugar do mundo através dessa plataforma, do Facebook, podendo acompanhar em tempo real esse vídeo. Nós não temos a pretensão de esgotar esse assunto, de colocar um ponto final, sermos os donos da verdade, mas nós nos embasamos em obras espíritas, trazidas por espíritos que consideramos confiáveis e sempre com a base kardeciana. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que existe um fator crucial que vai atenuar ou agravar as nossas faltas. Esse fator é a intenção. É a intenção com que eu estou utilizando esta ou aquela tecnologia, qual é o meu sentimento em relação àquilo que vai me dizer se eu estou usando para o bem ou não. Tudo que existe hoje foi permitido por Deus. O nosso mundo é uma cópia do plano espiritual, uma cópia bem mal acabada do plano espiritual. Então as tecnologias muito mais avançadas do plano espiritual, nós vamos replicando aqui porque é de onde viemos, do plano espiritual. Nós não podemos, enquanto reencarnacionistas e compreendedores do plano espiritual, da nossa existência espiritual, de estarmos estagiando nessa existência com um corpo de carne, nós não podemos ignorar as referências da nossa verdadeira pátria. Porém, nós enxergamos que tudo o que nós utilizamos de tecnologia é permitido por Deus, porém concretizado, colocado a efeito através da nossa inteligência e principalmente do nosso livre-arbítrio. Nós construímos aquilo que nós somos capazes de criar e com a permissão divina. Porém, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós vamos criar animações que vão nos suscitar imagens positivas, sentimentos bons. Um joguinho, um game como o Journey, por exemplo, que é um cara vagando no deserto. Um cara não, a gente não enxerga rosto, né, mas um ser encapuzado vagando pelo deserto, que começa a encontrar, não tem fala, não tem diálogo, o diálogo é só por ações.
O meio de comunicação é só por ações. E ele auxilia outros com quem cruza pelo deserto, é auxiliado por outros. Então, pessoas que têm comportamentos mais passivos, mais compassivos, tendem a se afinizar com esse tipo de jogo. Nós vamos falar mais adiante do tal do ciclo da compulsão, que a psiquiatria estuda hoje e que a doutrina espírita desmembra em 4 partes. Nós vamos falar sobre isso provavelmente no finalzinho do programa, ali metade dos blocos. Mas nós temos jogos assim que instigam a criação de boas qualidades, de virtudes, de comportamentos benéficos e altruístas. Mas nós temos também criações também feitas por pessoas inteligentíssimas, mas que usam do seu livre-arbítrio. Não é nossa pretensão citar nenhum jogo aqui, nenhum game exclusivo, porque nós não queremos taxar aquele game de negativo ou de acabar com a produção de alguém que fez. Mas nós temos, enquanto adultos, a capacidade de pensar e de refletir sobre determinado uso de um determinado game e o que ele desperta em nós. Falamos nós adultos porque não é porque nós temos um filho de 10, 11, 12 anos que ele já tem condições, ele já sabe ler, ele já tem condições de identificar o tipo de jogo que ele gosta, que nós vamos permitir tudo. É esse o nosso grande perigo. O nosso grande perigo é a permissividade. Nós vivemos hoje, com o advento da internet, nós vivemos uma alteração no comportamento da sociedade. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos se utilizando de forma equivocada e, como tu muito bem trouxeste, excessiva das tecnologias, prejudicando as relações. E essa é uma questão interessante, né, Valda? Porque quando você fala idosos, crianças, jovens, a turma da meia-idade, todas as áreas estão em contato hoje com a tecnologia. A gente pensa muito que às vezes é a criança que já vem com uma aptidão muito forte ao uso da tecnologia, o próprio jovem que hoje está muito inserido nas redes sociais, nos próprios games, mas a própria terceira idade, a idade mais adulta do ser humano utiliza muito as redes sociais, o celular, o WhatsApp, e como esse comportamento, considerando todas as idades, pode afetar o nosso lar, afetar o convívio entre as pessoas. Vamos combinar que começa da base. Qual é a base do lar? Os provedores do lar, os exemplos, os pais, os avós. E como que nós podemos cobrar de uma criança de 8, de 7 anos, que ela está passando 3, 4 horas por dia utilizando um celular, jogando determinado game, e que a gente vê que aquela criança está tendo alterações no comportamento? Por que acontecem essas alterações no comportamento? Vamos pegar assim por fases. A criança, ela passa a sofrer uma super excitação cerebral, um super estímulo, quando em contato com esses games, com essas tecnologias. Por quê? Nós falamos que o nosso plano é uma cópia, embora mal acabada, é uma cópia do plano espiritual. Todos os espíritos que vêm encarnando aqui nas últimas décadas, sobretudo a partir da década de 70, que passaram a vir as levas, espíritos mais adiantados, moral e intelectualmente. Nem sempre ambos, né? Mas todos esses espíritos já vieram com uma base tecnológica do plano espiritual, orientados a utilizarem para o bem. Porém, na carne, nós sofremos a densidade da matéria nos impede de nos expressarmos da forma como nós nos comprometemos no plano espiritual. Os atrativos são muitos. Nós não conseguimos, por vezes, identificar um comportamento que é excessivo, de um comportamento que é mais natural, mais ponderado, porque o nosso meio nos mostra outra coisa. Por vezes é isso. E aí nós temos esse
contato, essa vontade. As crianças podem entregar para um bebê um celular que ele pode não saber mexer, não ter nem força e coordenação motora nas mãozinhas para mexer naquele aparelho, mas ele vai querer tocar, ele vai querer fazer alguma coisa, porque isso atrai, é uma recordação do plano espiritual. Porém, não deve ser entregue um celular a uma criança pequena, sobretudo em fase dos primeiros desenvolvimentos, ainda não desenvolveu fala. A comunicação não pode começar por um aparelho de celular. A forma de comunicação não pode. E aí muitas vezes os pais se surpreendem. Como que a criança aprendeu determinado termo, determinada palavra, que o surpreende, e aí o pai fica sem imaginar de onde vem. Muitas vezes vem do uso dessa tecnologia, da fala, dos desenhos, desse conteúdo que a criança em tenra idade consome. Então, nesse descuido, muitas vezes a criança está crescendo, formando a sua personalidade em cima desses desenhos, desses conteúdos os quais acessam, né? Valda, nós vamos pedir um pequeno tempo, uma pequena pausa para você ouvir, para você telespectador também, porque nós vamos ao intervalo. Lembrando que você, amigo, pode participar do nosso programa Terceira Revelação pelo nosso WhatsApp 99230-8189, ou então você pode também participar através da fanpage, nos comentários na live, na página da Associação Espírita Caridade. Agradecendo mais uma vez a tua companhia, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Olá, estamos de volta com o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade. Muito obrigado pela sua companhia, nós estamos muito felizes de estar contigo neste momento, falando sobre a nossa amada doutrina espírita. Lembrando a você que nós estamos esperando a sua participação, fique à vontade para interagir conosco através dos comentários aqui na fanpage da Associação Espírita Caridade, ou então através do WhatsApp, que é o 99230-8189. Nós estamos hoje recebendo a nossa companheira Valda Aguiar, aqui da Associação Espírita Caridade, também apresentadora deste programa, e ela está trazendo um assunto muito presente, muito importante de nós refletirmos, que é a visão dos games, o uso da tecnologia na nossa vida, e isso tudo sob a ótica espírita.
Valda, estávamos falando sobre o comportamento das pessoas em relação ao uso da tecnologia. Isso, de todas as idades. Né? De todas as idades. Na vivência infantil, no cérebro infantil, a tecnologia provoca uma superexcitação, um superestímulo cerebral. Tanto que nós podemos observar em crianças que têm constante contato com as tecnologias, elas têm dificuldade para dormir, algumas sofrem de terror noturno, algumas não têm aquele sono tranquilo, algumas não, a maioria, né? E nós percebemos que nós temos uma geração de pais um pouco despreparados para lidar com isso. Existem vários fatores que interferem, mas voltando a essa questão da interferência na qualidade de vida da criança por conta do superestímulo provocado pela tecnologia. A criança vai gerando dependência desde a infância. Por quê? Ela quer dormir olhando o YouTube. Ela quer dormir com o aparelho na mão ou com fone de ouvido. Algumas décadas não, há uns 15 anos atrás começou-se um estudo em relação aos adolescentes e jovens, um estudo da área da saúde, informando que os dados de surdez na adolescência e juventude estavam aumentando de forma assustadora por conta dos como é que é o nome daquele aparelho? Discman, Walkman. O Walkman é mais antigo, né? Mas o Discman, e depois veio aquele aparelhinho de MP3, depois foi vindo o celular, e os adolescentes e jovens, a maioria do grupo que estava apresentando surdez por conta do alto volume utilizado nesses aparelhos para ouvir música, enfim, eram adolescentes e jovens já ficando surdos nessa faixa de idade. Então, esses dados eram alarmantes. Hoje, os dados continuam alarmantes em relação à surdez e aumentando o número de míopes, astigmáticos, crianças, adolescentes e jovens com problemas de visão por conta da proximidade das telas dos aparelhos tecnológicos com o campo de visão. Então, isso também é uma preocupação de saúde física. A questão da saúde emocional, mental, cada vez mais um grupo de psicólogos e psiquiatras vem abordando essa temática da importância da diminuição no tempo de uso dessas tecnologias. Os dados são muitos. O comportamento vai se alterando de um para outro. O comportamento vai mudando de um para outro. Cada criança reage de uma forma. Crianças que recebem menos estímulos de amor, de afeto dos pais, tendem a se aproximar mais dessas tecnologias e tornarem-se mais dependentes, porque elas sentem a necessidade de suprir aquela carência afetiva emocional que não conseguem através do carinho dos pais, da atenção dos pais. Aí os pais podem dizer assim, mas eu trabalho 12, 16 horas por dia, eu fico fora de casa, e quando eu vejo meu filho eu já estou cansado. Aí eu estou cansado, por favor, Diogo, me empresta aqui. Eu estou cansado, mas aí eu estou ao lado do meu filho assim. Aí o filho diz, pai, mãe, tal coisa. Tá, filho, só um pouquinho. Para que eu preciso prestar atenção aqui, eu preciso me concentrar. A pessoa não dá atenção para o filho. É verdade. Ela reclama da presença do filho querer conversar com ela. Aí quando na adolescência o filho não quer conversar, a gente reclama, poxa, meu filho não quer falar comigo. Mas é a idade, né? Claro, existe esse fato da adolescência, os filhos normalmente querem conversar menos com os pais e mais com seus amigos, colegas de escola, de curso, enfim. O problema desse superestímulo dos jogos desde a infância é que se a criança não tem o estímulo da atenção afetiva emocional dos pais, não é o tempo que eu fico, muitos pais se cobram, dizem, eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar mais para pôr o essencial dentro de casa. Alguns, eu preciso trabalhar mais para dar isso e aquilo para o meu filho, porque os colegas têm, porque ele não pode ficar sem, o que nós consideramos uma postura um tanto quanto equivocada. Dar tudo não forma caráter melhor, não ajuda a formar uma personalidade melhor. O não é tão importante quanto o sim na estrutura emocional do filho. Ivalda, eu vou pedir licença agora da atenção que eu estou dando a você e também ao tema,
para utilizar a tecnologia. Achei que já estava indo para o intervalo. Eu disse, nossa, passou. Não. Para mandar alguns abraços a amigos que estão nos acompanhando. Então nós queremos agradecer a audiência e aos nossos amigos que estão realmente assistindo essa live. O Mário Marcelli está dizendo bom dia, amigos. Bom dia, Mário. Carlos Borba também desejando um bom dia, nosso querido amigo. Elis Daiane Carmona também mandando um bom dia para todos nós. E a Dani Kubiak dizendo bom dia, maravilhosa palestra dessa mana querida. A todos o nosso muito obrigado. Pedimos que compartilhem essa live para que mais amigos possam adentrar a este conteúdo. Bem, Valda, continuando, nós estamos justamente tocando nesse ponto e da relação da tecnologia com a família. Você falaste de algumas pessoas que precisam se esforçar mais e normalmente, em algumas fases da vida, as pessoas até precisam, digamos, correr um pouco mais, justamente pelo essencial ou para que consigam algum objetivo que se faz importante na vida dessas pessoas. Agora, o excesso, o extra, a distorção deste objetivo, né? Nós às vezes pensamos, eu preciso de uma casa em tal bairro, mas a casa que eu tenho hoje é uma casa que me abriga, é uma casa que tem todo o conforto possível que eu entendo por essenciais, né? Por essencial. E às vezes eu só estou querendo mudar porque eu achei melhor aquela casa, ou porque eu gosto de estar trocando, mudando. Então isso já vai partir para uma questão muito psicológica de cada um de nós, em querer sempre mais, querer sempre algo que nós não temos. Do ponto de vista do crescimento profissional, social, é interessante nós pensarmos que isso ocorre com o tempo, tudo vem de Deus, então cada conquista nossa, nós devemos agradecer a Deus por tal fato. Porque justamente nós não temos aquilo que nós não merecemos, nós temos somente o que nós merecemos. E buscar o excesso é o que muitas vezes nos faz trabalhar 3 turnos. Às vezes alguém pergunta, Valda, o que você faz da meia-noite às 6? Você não quer mais uma oportunidade? Enfim, então a gente acaba se ocupando, não utilizando o equilíbrio, prejudicando o relacionamento familiar. O ponto está aí, Diogo, é o equilíbrio. Em relação a essa culpa que muitos pais têm, eu passo muitas horas fora, né? Então, há necessidade de se estar com os filhos, estar no lar com a esposa, dando qualidade àquele tempo. Por vezes a gente chega no lar e ainda tem trabalho para realizar. Realiza, mas o tempinho que tem ali dá qualidade, pergunta como foi o dia, olha para o teu filho e observa o comportamento. Quando tu falou sobre essa necessidade de eu quero buscar um lar mais confortável, qual é o lar mais aconchegante do mundo? É aquele em que reina o amor, o respeito entre os seus membros, aquela coisa de querer o bem-estar do outro, de fazer o possível para isso. A nossa felicidade não depende do outro. Eu preciso de alguém para ser feliz. Não, eu preciso encontrar alguém que eu seja capaz de doar amor, de dar amor e fazer essa pessoa feliz. Mas não, eu busco o contrário. Eu quero alguém que me faça feliz, vamos resumir isso, que faça os meus caprichos, que faça as minhas vontades e que seja como eu idealizei nos meus sonhos infantis. O que está totalmente longe. Casamento, a gente sabe disso, exige esforço, exige dedicação de ambas as partes. Não é eu desejar ter os meus desejos atendidos e o outro que siga a sua forma de viver e que me aceite. Tá, beleza, ótimo se a gente encontra alguém que nos aceite do jeito que nós somos. Nosso tema não é esse, né? Mas a relação familiar é um dos principais motivos que pode levar as crianças e os adolescentes, os jovens, a essa dependência tecnológica. Porque as frustrações,
mal acolhidas, as decepções não compartilhadas, aquele sentimento de incapacidade que eu não trago a lume dentro do lar, que eu não posso falar para os meus pais, porque os meus pais não têm tempo para mim, eles não me dão atenção. Então, o que adianta eu falar, né? Eu não vou falar, não tem necessidade. E aí hoje a gente tem esse contexto de que os pais, eu não quero ser como os meus pais foram para mim, que me passavam laço, que me botavam de castigo, eu detestei aquilo. Eu vou ser um pai melhor para meu filho. Eu vou ser um pai melhor, e você amigo, eu vou ser um modelo totalmente diferente do que eu tive. Mas às vezes nós vamos lá para outra ponta, a gente vai do 8 para o 80 e acaba relaxando demais na educação do filho, substituindo o amor, o carinho do pai por um aparelho eletrônico. Porque nos dá ilusão de que a criança está contente, tá feliz daquela forma. Isso traz felicidade para ele. Não, o que traz felicidade é o amor, é a atenção que eu dou. É a minha presença que traz felicidade para o meu filho. A minha presença de qualidade, não eu estar ali de corpo presente, mas o pensamento lá não sei onde, olhar num tablet, num celular. Tecnologia é positiva. Nós estamos transmitindo esse programa através da tecnologia. A gente está utilizando, diminuindo o volume de papel por causa da tecnologia. Exato. Isso é importante. O problema é o comportamento. Como é que funciona o uso da tecnologia pelas trevas? E aí é que nós vamos entrar na base que nós citamos inicialmente. Nós citamos uma base de um espírito confiável, que é o espírito Vinícius, que quando encarnado foi Pedro de Camargo. Pedro de Camargo, dedicado à educação, desde jovem envolvido no movimento espírita, fundador da Sociedade Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, trabalhou muitos anos com isso. Ele foi de Piracicaba, São Paulo, e viveu lá até 1938, desencarnou, se não me engano, em 1966. Depois nós pegamos os dados certinhos para passar para o nosso telespectador. Valda, antes de tu iniciar, para o ouvinte, para o nosso telespectador, prestar ainda mais atenção e saber o tamanho da importância desse tema, você falaste no início, muita da tecnologia que nós utilizamos hoje aqui na Terra vem da espiritualidade superior, vem do mundo espiritual. Agora você toca num ponto em que diz que as trevas também se utilizam de tecnologia. Por favor, como é que é isso? É só para destacar e redundar esse título, esse caminho para o nosso telespectador realmente, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, como é que, a partir dessa obra aí? Essa obra que foi psicografada pela médium Eliane Macarini foi ditada pelo espírito Vinícius. Chama-se Comunidade Educacional das Trevas. Depois a gente, no finalzinho do programa, a gente coloca um link com a imagem da capa. Se eu não me engano, tem só uma edição, não tem capas diferentes. A gente coloca uma imagem ali, o pessoal que quiser encontrar, a gente põe a editora, os dados certinhos. Lembra no final também da gente fazer esse amparo aí, dar esse link para o ouvinte, para o telespectador poder acompanhar e buscar informação, porque é uma obra maravilhosa. Essa obra fala sobre a Comunidade Educacional das Trevas, que existe em diversas regiões no plano espiritual. Porém, tem um capítulo específico sobre os games e essa ação viciosa que eles provocam em personalidades frágeis. O que nós entendemos por personalidades frágeis? Essas que nós dissemos que não foram, que foram super excitadas, super estimuladas pelas tecnologias e não receberam o amparo, a atenção afetiva e emocional dos pais. Que se sentem frustradas por não poder compartilhar suas dificuldades com os pais, por não poderem passar uma incapacidade, pedir uma opinião, ou porque os pais se mostram incapazes. Mas o tempo que eu chego em casa eu estou cansada, não tem como dar atenção para o meu filho, eu quero olhar uma coisa no celular, olhar o Facebook, que é uma ferramenta maravilhosa. A gente não está condenando nada, nós utilizamos o Facebook para a transmissão desse vídeo, mas é o uso. Cada um de nós vai fazer um uso diferente daquela tecnologia. Eu preciso ficar acompanhando, vamos combinar, né? Se eu preciso do Facebook para outra coisa que não seja buscar conteúdos para o meu trabalho, para divulgar a minha empresa ou para encontrar amigos, eu estou usando para cuidar da vida dos outros. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de condenação, mas se eu não uso para outro fim que me auxilie, eu estou querendo olhar o que os outros fazem ou deixam de fazer. Se não são meus amigos mesmo, íntimos, que são distantes, amigos do colégio, poxa, eu gosto muito.
E é bom eu ter eles no Face, eu posso entrar em contato a qualquer momento, isso é interessante. Mas se... Perdão, Velda, mas aí às vezes o ser, ele se toma de uma incoerência emocional, porque ele acaba visualizando, vivendo a vida do outro, buscando aquilo que ele não tem, que ele quer viver a vida do outro, e isso o torna mais distante de Deus, o que pode ser de uma maneira muito mais, muito, digamos assim, simples, sem aquele foguetório todo, mas uma ação das trevas nesta humanidade que tem o seu ponto, ainda que ínfimo, de participação em uma regeneração a qual o nosso planeta passa. E nós sabemos, né, Diogo, esse não é o ponto do nosso trabalho, não é o foco do nosso trabalho hoje, mas nós sabemos que rede social, vida de rede social, não é vida real. Nós sabemos que a maioria dos perfis que nós encontramos nas redes sociais, não estamos falando nem de perfis fake, estamos falando de perfis de pessoas reais, eles não são 100% real a vida da pessoa. Então, o que nós precisamos atentar, a questão não é rede social, é a atenção no comportamento dos nossos dentro do lar. Essa atenção que precisa ser voltada. O que essa obra nos traz, Comunidade Educacional das Trevas, não está nada distante do que a base kardeciana, a base espírita, nos traz sobre as comunidades, as regiões no plano espiritual em que se reúnem comunidades de espíritos inferiores por afinidade. Eu gosto disso, vou me reunir com esses que também gostam. É um pouco diferente do que é hoje na sociedade, que a gente pode mascarar muita coisa, a gente pode fingir muita coisa, fazer parte de um meio que a gente não gosta por convenção social, por qualquer coisa. No plano espiritual, nós somos o que somos. Nós não temos como pôr máscaras, não temos como colocar uma capa que nos diferencie de ninguém. Nós vamos nos agregar àqueles de mesma sintonia, de que tem as mesmas afinidades, os mesmos gostos, os mesmos pendores, as mesmas tendências que nós. É isso que vai acontecer. E espíritos maus, pessoas que nós vemos, mas cometeu crimes horríveis, desencarnou, nossa, agora vai para um lugar bom ou vai para um lugar ruim. Nós sabemos que não existem lugares circunscritos, tais quais o céu e o inferno, como nós aprendemos de início. Estamos falando em espiritismo, não estamos atacando nenhuma crença e ninguém que creia dessa forma. Mas nós entendemos que não existe uma região circunscrita, regiões circunscritas tais quais o céu ou o inferno. Nós vamos pedir um tempinho, mais uma brecha aí para a gente entrar com intervalo, para o ouvinte, para o telespectador tomar uma água, digerindo esse assunto, pensando sobre como a sua vida está relacionada a esse uso da tecnologia, como está o seu comportamento, porque a grande questão não é apenas trazer um tema, é trazer um tema para que nós possamos introduzi-lo na nossa vida e ver como nós estamos nos portando em relação a isso. Afinal de contas, todos nós somos espíritos e estamos aqui com esta doutrina espírita maravilhosa para falarmos sobre a vida do espírito. Então, lembrando que você pode participar, comentar, nos auxiliar com o seu comentário, o seu ponto de vista, nos próprios comentários da live, na fanpage da Associação Espírita Caridade, ou então enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp 99230-8189. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Terceira Revelação, programa da Associação Espírita Caridade. E neste sábado nós temos o prazer de estar junto com você, que está aí nos assistindo, para falarmos, à luz da doutrina espírita, sobre o tema games. E a gente está também abordando, de forma geral, o uso das tecnologias. Mas agora, mais sobre os games mesmo. Nós falamos de uma obra, Comunidade Educacional das Trevas. E você, Valda, estava nos trazendo alguns tópicos que lá estão para a nossa reflexão. Por favor, continue para que o nosso telespectador possa também introduzir algum comentário. Fique à vontade. Esse livro aborda essa questão, sobretudo nesse capítulo que fala exclusivamente sobre os games, o uso das tecnologias para a criação dos gráficos, das tecnologias de criação de base dos games. Porém, na obra kardeciana mesmo, nas obras básicas da doutrina espírita, nós precisamos trazer, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora não conhecem o espiritismo, porque às vezes o pessoal compartilha da nossa fanpage para outros, então por isso que não adianta deixar o comentário abaixo do vídeo de quem você viu que compartilhou. Vai lá na nossa página mesmo e coloca o comentário que aí a gente pode olhar, né? Se a pessoa clicar no vídeo, vai direto para a nossa página. Já vai Clica direto. em cima do vídeo e aí você vai para a nossa página de comentário. Isso. E daí, então, o que acontece? Nós vivemos uma vida material, mas voltaremos para o plano espiritual. Até tem uma outra obra que fala sobre essa questão, chamada Game Over, que é psicografia do Adeilson Salles, ditada pelo espírito Luiz Sérgio. Essa obra aqui, essa que é exclusiva toda ela exclusiva sobre os games, presente dos nossos amigos da Associação Espírita Cacique de Barros. Nosso agradecimento, nosso abraço aí a todos. Essa obra também é excelentíssima. Eu ganhei ela ontem e já comecei a ler algumas partes, e fala sobre a questão da vida como sendo um grande game. E será que tem mesmo game over, ou seja, o fim da vida? Como é que é esse fim? E aborda também de forma bem específica o uso dessas tecnologias, da violência, da sexualidade nos games, que a obra Comunidade Educacional das Trevas também aborda essa questão. Alguns temas até direcionando as pessoas ao suicídio. E isso, tem um capítulo exclusivo nesse livro aqui, o Game Over, sobre o suicídio, e alguns casos também, ele traz alguns casos. Interessante, dica de leitura a todos nós, pais, professores, evangelizadores. É uma base para que nós possamos auxiliar, não é condenar, não é constranger os jovens, as crianças que estão sob a nossa tutela, que estão sob a nossa responsabilidade, mesmo que temporariamente. A intenção não é essa, é de auxílio mútuo, até porque nós, na maioria, não estamos capacitados a lidar com eficiência com essas questões. Mas o que nós sabemos é que aquele espírito que aqui teve más ações e que teve prazer em praticar maus atos, quando desencarna, quando o corpo físico morre e ele retorna à pátria espiritual, os seus gostos não vão mudar e ele vai se unir àqueles outros de mesmo gosto, como nós falávamos anteriormente. E aí é que vão se formando as comunidades espirituais por conta da afinidade. Isso é base da doutrina espírita, não é nenhuma novidade que nós estamos trazendo aqui. A questão é a delicadeza e a profundidade com que o espírito Vinícius aborda a questão do uso das tecnologias nessa obra, Comunidade Educacional das Trevas. Ele aborda ali uma determinada comunidade que é toda voltada à investigação dos gostos, das ações, do que mais desperta bons estímulos no sentido de mais estímulos, não estímulos bons, né? Mais estímulos nos jovens, nos professores, estamos falando da rede educacional social normal, dos jovens, dos professores, inclusive evangelizadores, e dentro das famílias, para influenciar, inclusive, aqueles que trabalham com isso, com essas criações, a criação de jogos altamente tecnológicos, com gráficos muito bem elaborados, que incitam à violência,
que incitam a sensualidade exacerbada. Em jogos com classificação etária de 10, 11, 12 anos, nós encontramos esse tipo de estímulo. Há alguns que induzem ao suicídio, que não só induzem, que mostram o suicídio como única forma de se superar determinada situação, de acabar com determinada situação, e mostra o suicídio como uma prova de coragem e não de covardia diante da vida, que é uma das maiores infrações que nós podemos cometer diante das leis divinas contra o nosso Criador, é tirar a própria vida. Então nós encontramos esses influenciadores digitais da espiritualidade. Nós não estamos colocando nenhum tipo de negatividade sobre os influenciadores digitais. Tem excelentes hoje em todos os meios, mas são os influenciadores digitais das trevas. São os espíritos inferiores preocupados com a deseducação, ou melhor, com a educação imoral, amoral, que pode envolver as nossas crianças, os nossos jovens e o seio das famílias, influenciando a utilização destes jogos. Ou seja, Valda, tem que ficar o alerta para todos nós, não de maneira a termos medo, por um lado, né, de, nossa, os espíritos estão armando contra mim. Não desta forma, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher se nós queremos um caminho ou o outro. O que tem que ficar para nós é que não devemos também pensar nesses espíritos desta comunidade, por exemplo, como citada na obra e muito bem trazida por ti, Valda, pensar neles como inimigos. Não. São seres que, de certa forma, ainda estão numa ignorância de enxergar o lado bom, de enxergar o crescimento. Então é necessário que nós pensemos neles, né, nesse conteúdo, de forma a saber da existência, né, e saber como está o meu comportamento em relação a isso. Como eu estou inserido nessa questão. Será que eu não estou nessa teia muito sutil, preso a essa teia muito sutil? Nós falamos no início que íamos comentar sobre o ciclo da compulsão. Como é que funciona o ciclo da compulsão? Pelos estudos da área de psicologia e psiquiatria, o ciclo da compulsão, quer dizer, nesse sentido da utilização dos games, é que um game qualquer associado a uma vida frágil pode gerar essa compulsão, essa necessidade cada vez maior de utilizar por um maior período de tempo esses games. Em doutrina espírita, e aqui é que está o grande X da questão, em doutrina espírita nós entendemos o ciclo da compulsão como uma reação em cadeia. Perfeito. Começa pela sintonia, nós temos que sintonizar com os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, as mesmas ideias. É a sintonia. Logo após a sintonia, nós vamos encontrar companhias espirituais. Após nós fazermos nosso ciclo de amizade inferior, as companhias espirituais, nós entramos no processo de perturbação espiritual. Como é que funciona isso? Estamos no terceiro estágio, falamos que são 4, né? O último estágio é a obsessão. Primeiro estágio, sintonia. Eu gosto de jogos que me incitam à violência. Eu gosto de bater, eu estou estressada, eu me frustrei numa determinada situação, eu não quero me incomodar socialmente, então no jogo eu tenho liberdade total para bater em quem eu quiser. Esse jogo me permite isso, dar tiro, fazer isso e aquilo, e eu vou pegando gosto por aquilo, por sintonia, eu gosto daquilo. Será que eu estou jogando sozinho? Quando nós falamos games, quem joga com quem? Sou eu jogando com aquela tela ou com meu companheiro de jogo quando é em 2, ou até mesmo aqueles jogos interativos online, que são vários jogando em diversas partes do mundo, o mesmo jogo. Será que eu estou sozinho ali? Não estou, porque é a sintonia. Eu vou estar rodeado de espíritos que sintonizam naquela mesma faixa inferior de violência ou de sensualidade,
e que gostam daquilo, se comprazem naquilo, e quando eu paro de jogar, eu posso estar lá com um palitinho no olho já às 3 da madrugada jogando, porque eu não aguento mais de sono, aquela sensação de areia, e eu vou ter vontade de jogar mais e não vou querer parar, porque eu estou sendo super estimulado fisicamente pelos estímulos que o meu cérebro físico recebe e pelos estímulos espirituais dessa sintonia da companhia espiritual que eu estou atraindo para mim através dessa sintonia. Essa companhia espiritual, quando eu quero parar, ela não quer. Então, quando meu corpo está cansado, mesmo eu querendo ainda, ela não quer. Então, entra naquele processo de perturbação espiritual, como qualquer vício se dá dessa forma. Entramos no processo de perturbação espiritual. Estamos falando do ciclo da compulsão à luz da doutrina espírita. Entramos nesse processo de perturbação espiritual. A partir de estabelecido esse processo de perturbação, eu já não consigo mais ter um convívio normal com a minha família. Eu posso ser criança, eu posso ser adolescente, jovem ou mesmo adulto, pai de família, e ter esses desejos e querer jogar. Ah, mas eu tô só relaxando, descontraindo. Eu tô dando atenção para os meus filhos, eu tô jogando depois que eles dormem, na madrugada. Tô dando atenção para minha esposa ou para o meu marido. É claro que a gente fala isso assim, normalmente o homem, o menino tem mais essa vontade, porque existe uma ligação entre os nossos estímulos cerebrais diante das tecnologias, conforme aumentam os níveis de testosterona no organismo. Isso é uma pesquisa científica, até vou pegar aqui o nome do pesquisador, depois eu passo para o público aqui, mas a gente tem anotadinho, é uma pesquisa científica que diz que conforme aumentam os níveis de testosterona no organismo, mais eu me atraio a estímulos externos, né, de superexcitação cerebral por meio da tecnologia. Isso não significa que as mulheres e as meninas também não gostem, não se sintam atraídas por esse tipo de jogo. Nós encontramos hoje cada vez um número maior de meninas que fazem muito sucesso na criação de games, na produção de vídeos que desvendam mistérios de determinados games. Nós encontramos cada vez um número maior de meninas, de mulheres envolvidas nessas atividades. Mas normalmente isso está associado ao aumento dos níveis de testosterona no organismo. Valda, vou te interromper rapidinho para a gente trazer uma questão aqui trazida pelos nossos telespectadores. A Maria, ela nos mandou um WhatsApp, ela não mandou aqui a cidade, mas queremos te agradecer muito, Maria, pela participação. Ela está perguntando se é um aspecto, é uma visão diferente, um pouco diferenciada com relação ao tema. Mas ela está perguntando aqui, basicamente, se a utilização dos games em casa, games violentos, desses temas de guerra, de assassinato, games que alguns que são muito famosos, sem listar um ou outro, eles podem atrair espíritos para o lar, e as crianças, por serem tanto quanto mais sensitivas em tenridade, terem um contato um tanto quanto maior ainda com o plano espiritual, podem sofrer consequências disso. Maria, muito obrigada pela tua pergunta, essencial para melhor explicarmos esse tema. Esse é um dos principais problemas. A atmosfera psíquica do nosso lar fica carregada de espíritos inferiores que se comprazem com o mal e preocupados com a destruição do lar. Não é raro nós percebermos em lares em que um ou mais jovens, crianças, enfim, ou mesmo os adultos que façam uso frequente de jogos violentos, que incitam a violência, a agressividade, mesmo o suicídio, a sensualidade, ter mais brigas no lar, mais discussões por nada, não tem motivo. Tu pensa assim, tava tudo uma harmonia geral e do nada, fulano agora só tá me dando patada. Mas a minha mãe me responde atravessada. Ou, meu filho nem fala mais comigo e a gente já, tudo é motivo para briga. Uma toalha em cima da cama é motivo para um escarcéu. Um sapato entre a porta e o degrau de entrada é motivo para divórcio. A gente está exagerando aqui, claro, né? Mas podemos perceber brigas desnecessárias e frequentes dentro desses lares. Quando não há briga, há distanciamento, que é, às vezes, pior que a briga.
a pessoa ignorar a outra, às vezes é quase tão pior quanto entrar na zona de conflito. Porque esses espíritos, trazidos pelo que nós falamos ali do ciclo da compulsão, sintonia, companhias espirituais, processo de perturbação e processo obsessivo, que é a influenciação espiritual total de um espírito sobre outro. Nesse caso, um espírito desencarnado. Nesse caso, uma legião de espíritos desencarnados influenciando aquele jogador viciado, compulsivo, que não consegue ficar um dia da sua existência sem consumir esses jogos. Sim, nós atraímos para o nosso ambiente doméstico muitos espíritos preocupados com o esfacelamento da família e com a influenciação cada vez maior desses usos, tornando o ambiente pesado, tornando o nosso lar menos aconchegante, mas a gente tem uma receitinha para isso funcionar melhor e desfazer essas impressões. Antes da receita, que nós já estamos indo para o final, mas uma perguntinha apenas para trazer uma reflexão maior. Não é com o nosso tema central, mas os filmes de terror também provocam a mesma sistemática? Entra na mesma coisa. Filmes de terror, filmes pornográficos, filmes de violência, filmes de um suspense meio... filmes que incitam a práticas ilegais. Tudo isso traz essa... Até nós assistimos alguns episódios de uma determinada série no nosso lar, que nós olhamos 2, 3, no terceiro a gente já não quis mais olhar, porque, é claro, nós temos esse olhar mais atento. Se nós estivéssemos um pouquinho menos atentos a essas influências espirituais, talvez nós seguíssemos olhando porque é da hora, tá na moda tal da série. E nós percebemos que incute na mente frágil, nós estávamos falando de personalidades frágeis, incute na mente frágil aquela vontade de se dar bem sem esforço, de conseguir dinheiro fácil, de enganar os outros, de fazer práticas erradas como se fossem certas, porque a gente se envolve afetivamente com os personagens que cometem crimes. Então, isso nos induz a algumas coisas, algumas práticas incorretas e de forma muito sutil. E aí a porta da influenciação espiritual. A influenciação espiritual não é percebida de uma forma assim, nossa, é estrondoso o que está acontecendo com fulano. Quando é estrondoso, a influenciação já está há muito tempo. A influenciação espiritual é sutil, porque é através da sintonia. Nós precisamos pensar que a influenciação espiritual é nosso próprio pensamento, não tem nada de mal naquilo. Eu penso isso, não, eu me desfaço desse pensamento, mas eu já alimentei. O jogo é realimentado pelo pensamento de quem joga, pelo sentimento e a vibração de quem joga. Ivalda, é importante a gente lembrar ao telespectador que, porventura, por ocasião, possa estar pensando assim, mas então o Espiritismo proíbe games violentos, filmes de terror, de pornografia. Não proíbe nada. Isso é o mais interessante desse aspecto, desta forma de visualizar a doutrina espírita, porque não há proibição, mas o dever de quem estuda, de quem busca na fonte o conhecimento, é alertar, é trazer a realidade sem mais e sem menos. Então, que fique para a gente pensar. O livre-arbítrio, o poder de escolha é nosso, mas nós temos que saber as consequências desse uso também nos games. Valda, infelizmente, o tema é muito bom, infelizmente acabou o tempo, o tema é muito bom, muito proveitoso, mas nós vamos pedir para que tu traga as considerações finais para a gente, os últimos enlaces desse tema. Como dissemos no início, nossa intenção, não temos a pretensão de esgotar esse assunto, porque, como o Diogo falou, é um tema que abre uma ampla possibilidade de abordagens e que muitos vivenciam esse contexto familiar e podem ter muito mais dúvidas. Quem não quiser se expor, colocar seu comentário na live, pode mandar um WhatsApp que é o WhatsApp aqui da Associação Espírita Caridade, é acessado só pela diretoria, com privacidade do que está sendo trazido, no 99230 8189, 99230 8189, pode mandar que nós vamos responder com todo carinho dentro das nossas possibilidades. Sobre esse tema, para fechar aquilo que nós falamos,
Primeiro, o uso consciente da tecnologia. Até que ponto isso está me afetando e afetando as minhas relações familiares, sociais? Isso gera tema para mais uma discussão, mas enfim, qual a receitinha que nós falamos para desfazer essas impressões, essas sensações danosas, pesadas dentro do nosso lar e afastar esses maus espíritos trazidos pela sintonia? Primeiro de tudo, uso racional das tecnologias, diminuição, se não for possível, o corte total, diminuição no uso de jogos violentos, troca por um outro game mais brando, que, né, mais infantil, ou enfim, troca. Se não for possível, cortar. Depois, a cura. Aquilo que pode, claro, a cura, quando é um caso já severo de dependência tecnológica, existem clínicas especializadas de psiquiatria e acompanhamento psicológico para pessoas viciadas em games e outras tecnologias. O acompanhamento profissional é necessário quando já instalada a obsessão, vamos dizer assim, isso para qualquer vício, porque eu começo por uma influência espiritual através da sintonia que eu permiti ter, mas aquilo vai se instalando no organismo. Então, depois de instalada a viciação no cérebro físico, eu preciso de um tratamento físico para auxiliar. Tratamento na casa espírita auxilia. Água fluidificada funciona como medicamento, auxilia. Passe magnético auxilia. Esclarecimento auxilia. E o principal, dentro do meu lar, realização do Evangelho no lar. No mínimo, uma vez na semana, claro, o Evangelho no lar é uma vez na semana, mas eu posso manter leituras edificantes diariamente, nem que seja 2 minutos do meu dia para uma leitura edificante, uma coisa que me leve ao meu pensamento a se transportar para uma região superior, no sentido de quero pensar no bem agora, no meu bem-estar, na minha paz. E realização do Evangelho no lar é o principal. Uma vez na semana, leitura evangélica, prece, reunindo os membros da família, se possível, é a nossa indicação. A casa espírita pode auxiliar muito mais, mas aí fica a critério de cada um a necessidade de buscar ou não. Bem, nosso agradecimento, perdão por nos excedermos no horário, é que é realmente um tema bastante intenso, mas o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos novamente aqui no programa Terceira Revelação, retomando o programa Terceira Revelação, e um ótimo sábado a todos. Nós é que agradecemos, Valda, pelos apontamentos deste momento, deste programa de hoje, e nós queremos agradecer a você também que esteve nos assistindo por todo este programa, deste tema muito especial sobre games neste sábado. Lembrando que sábado que vem, dia 14 de julho, nós teremos mais um programa Terceira Revelação. Agradecemos a oportunidade, a presença da Valda mais uma vez e lembramos o seguinte: sábado que vem tem mais Espiritismo para você aqui no Terceira Revelação. O vídeo de hoje em breve será disponibilizado no nosso canal no YouTube, canal Amigos da Caridade. Você pode acessar o nosso canal também. Lá tem os vídeos, palestras, conteúdos especiais da Associação Espírita Caridade para todos os nossos amigos que gostam de doutrina espírita. Nós também temos este canal de conteúdo espírita lá a estes amigos. Lembrando que quando você acessar o canal, você pode se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que houver vídeos novos. Muito obrigado mais uma vez e continuamos todos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.